Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. A Trindade que sempre está conosco nos abençoa. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vimos no vídeo passado, terminando quase que o ciclo de Jacó. Então nós já vimos Abraão, Isaac e Jacó. E hoje começamos no capítulo 37, versículo 2, até o capítulo 50 de Gênesis, o finalzinho do capítulo de Gênesis, o ciclo de José ou a história de José. E algumas coisas se destacam nessa história, lindíssima por sinal. Primeiro, que José, ele é um filho muito querido por Jacó, e que seus irmãos ficam com ciúmes dele por causa de um sonho, e naquele tempo o sonho era algo sobrenatural, era como que aconteceu com Jacó, Deus conversando com as pessoas. E eles tinham assim uma vontade muito grande de interpretar esses sonhos, mas isso era um dom divino. E aí nós vamos colocar, primeiro, existe uma grande briga entre os filhos de Jacó, chegando a vender José. Nos textos que nós vimos anteriormente, nós já tivemos a briga dos dois irmãos, Caim e Abel, sendo que Caim matou Abel. Depois de Jacó com Esaú, sendo que não houve morte, mas houve a fuga de Jacó. E depois, quando eles tiveram a possibilidade de novamente se colocar em amizade, Jacó preferiu que não, desconfiado do irmão. Então esse é o primeiro ponto. Mostra uma rixa por ciúmes dentro da família. No segundo momento, com José sendo vendido para longe e falado para o pai que ele tinha sido morto por uma fera selvagem, ele vai ter a intervenção divina, a bênção de Deus sobre ele. Então começa ele interpretando sonhos, algo que é muito interessante. E o mesmo sonho que o levou para que os irmãos se vendessem como escravo, agora vai salvá-lo, pela intervenção de Deus. E aí, no terceiro momento, nós vamos ter algo lindo, que José soube perdoar seus irmãos quando eles voltaram para o Egito para comprar alimento por causa de uma fome. Caim não perdoou, matou o irmão. Jacó não perdoou, teve medo e rompeu definitivamente com o seu irmão. E José, o que ele fez? Perdoou os seus irmãos e se deu a manifestar para eles, falou: não, eu sou José, não fiquem preocupados, é tudo obra de Deus. Num ponto seguinte, a gente tem o povo entrando no Egito. Agora, não só para comprar um alimento e voltar, mas para fixar-se no Egito. Num quinto momento, nós vamos ter a bênção do patriarca Jacó. Olha que importante. Ele é um dos 3 patriarcas e ele abençoa esse povo indo para o Egito. E nesse momento ele exige expressamente que José perdoe os seus irmãos. E para terminar, a gente vai ter o final completo do ciclo de Jacó, com a sua morte. E algo interessante, ele não é enterrado, mas ele é mumificado, conforme o costume do Egito, e aí depois levado para sua terra. Que interessante tudo isso. A história de José, ela é lindíssima. Vocês viram quantos pontos? Primeiro, ele era mimadinho. Aí ele teve um sonho, revelação de Deus. Quase que uma previsão, prevendo o futuro. Aí os irmãos ficam com ciúmes, vendem-o. Ele acaba na prisão, ganhando as graças dos seus senhores e acaba se destacando. Quando os irmãos, a partir de uma grande fome, vêm comprar alimento, lá ele se revela aos seus irmãos. A história ainda tem outros pontos importantes. Por exemplo, a questão de mudanças sociais. O povo que era nômade, Jacó, nômade, seminômade, andando atrás de pastos, agora se estabelecem perto de uma cidade armazém, que José
ajuda. Então, a mudança de vida de nômade para urbano, para você estar sedentarizado, você estar ali preso a um local. Isso é muito importante. Outra coisa, esse povo sai da terra que Deus tinha mandado, vai para o Egito. Devagar eles vão perdendo o seu contato com Deus e também a sua liberdade, tornando-se escravos. E aí tem um texto nessa lindíssima história que mancha a história de José. Lá no capítulo 47 de Gênesis, de 13 a 26, uma história de opressão, colocada muito depois na história de José, para justificar a política agrária que Salomão começou. Uma política de alta exploração e do qual as pessoas ainda tinham que agradecer. Veremos isso num momento próprio. E, como sempre, as bênçãos. Deus abençoando José e Jacó abençoando os seus filhos, que são muito bem recebidos, mas com a morte dos faraós amigos de José e de José, os novos faraós passam a oprimir o povo. Mas mesmo assim, eles crescem e se multiplicam e ficam um povo numeroso a ponto de dar medo nos egípcios. Jacó, ele derrama a sua bênção sobre esse povo, assim como Deus também. E tudo isso vai colocando algo muito bonito para essa história de José, que tem o grande objetivo de mostrar que o povo que estava lá em Betel agora migrou para o Egito e acabou por escravos durante 400 anos. Clamaram a Deus. Então a ligação entre a história de Abraão, Isaac e Jacó, que rumam para o Egito, está na história de José. José que faz o povo fixar-se no Egito. Senão eles só teriam ido, comprado alimento e voltado. Bateu fome de novo, fariam esse mesmo movimento. E eles se fixam no Egito em agradecimento que o faraó tem pelo aquilo que José fez. Historicamente, gente, não há nenhuma menção de estrangeiros chegando a esses graus de hierarquia de poder dentro do Egito. Mas aqui é uma história teológica e não uma história onde nós temos que comprovar os fatos. Nós temos que apenas ler os aspectos teológicos disso tudo. E para acabar, vai falar da morte de José, que viveu 110 anos, que para os egípcios era a idade ideal. E que Jacó morre aos 170 anos, que para o povo de Deus ainda não é uma idade muito grande. Nos textos vão falar que viviam mais. Viviam de verdade? Não. A expectativa de vida naquele tempo era muito baixa. Mas, na Bíblia, ter longevidade significa estar perto de Deus. Jacó morreu numa idade avançada porque estava perto de Deus. Abraão também, Isaac também e José também. Bacana, né, gente? Quanta coisa para a gente ver. Então, sigamos juntos nesse nosso estudo sobre a história de José. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Paz e bem a todos e a todas.